Meu nome é Olivia, tenho 29 anos. Se alguém me perguntasse qual foi a pior pessoa que cruzou o meu caminho, eu não diria um criminoso, um desconhecido ou um inimigo. Eu diria apenas uma palavra: minha madrasta. Muitas pessoas acreditam que contos de fadas terminam quando o pai encontra um novo amor. Na minha vida foi exatamente aí que o pesadelo começou. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 8 anos. Ela lutou contra um câncer durante 2 anos e até o último dia segurou minha mão, prometendo que meu pai sempre cuidaria de mim. Eu também acreditava nisso. Durante algum tempo ele realmente tentou. Fazia meu café da manhã, penteava meu cabelo antes da escola e dormia na cadeira, ao lado da minha cama quando eu ficava doente. Mas a solidão mudou o coração dele. 2 anos depois ele conheceu Patrícia. Ela era elegante, educada e sorria o tempo todo. Pelo menos quando meu pai estava olhando. Na frente dele ela me chamava de filha. Fazia elogios. Comprava pequenos presentes e dizia que queria construir uma família feliz. Mas bastava meu pai sair para o trabalho para a máscara cair. Você nunca vai ocupar espaço nesta casa enquanto eu estiver viva. Foi a primeira frase que ouvi dela quando estávamos sozinhas. Eu tinha apenas 10 anos. Achei que fosse raiva passageira. Achei que se eu fosse obediente, gentil e estudasse bastante, ela acabaria gostando de mim. Eu estava completamente enganada. Com o passar dos anos, ela transformou minha vida em um verdadeiro inferno. Escondia minha comida, rasgava meus cadernos, quebrava minhas lembranças da minha mãe e depois dizia ao meu pai que eu era desastrada e mal educada. O pior era que ele acreditava. Sempre acreditava nela. Toda vez que eu tentava contar a verdade, Patrícia começava a chorar antes de mim. Eu só tento amar essa menina, mas ela me odeia. Meu pai a abraçava enquanto eu permanecia em silêncio, sentindo que estava perdendo não apenas uma madrasta, mas também o único pai que eu ainda tinha. Quando completei 18 anos, consegui uma bolsa parcial para estudar administração na universidade. Era minha esperança de escapar daquela casa. Mas Patrícia descobriu antes. Na noite anterior à matrícula, encontrei todos os meus documentos queimados dentro da churrasqueira do quintal, meu certificado de nascimento, meu histórico escolar, até a única fotografia da minha mãe. Fiquei de joelhos, tentando salvar alguma coisa entre as cinzas, enquanto ela observava tudo da varanda, com um sorriso frio. Naquele instante, eu percebi que ela não queria apenas controlar minha vida. Ela queria destruir qualquer futuro que eu pudesse ter. E o pior ainda estava por acontecer. Na manhã seguinte, meu pai me chamou para a sala. Seu rosto estava sério. Sobre a mesa havia uma mala já pronta. Então ele pronunciou uma frase que mudou completamente o rumo da minha vida. Você tem 1 hora para sair desta casa. E nunca mais volte. Fiquei paralisada. Por alguns segundos, achei que meu pai estivesse fazendo algum tipo de brincadeira cruel. Esperei que ele respirasse fundo, olhasse nos meus olhos e dissesse que aquilo era um mal-entendido. Mas isso nunca aconteceu. Pai, do que o senhor está falando? Minha voz saiu quase como um sussurro. Ele desviou o olhar. Antes que pudesse responder, Patrícia se levantou do sofá com um ar de vítima. Ainda vai fingir que não sabe? Você roubou minhas joias. Eu tentei esconder isso do seu pai, mas não consegui mais. Meu coração disparou. O quê? Eu nunca toquei nas suas coisas. Ela abriu uma pequena caixa vazia e começou a chorar. Essas joias eram da minha mãe. A única lembrança que eu tinha dela. Meu pai bateu a mão na mesa. Chega, Olivia! Eu já ouvi mentiras demais. Tentei explicar. Implorei para que ele chamasse a polícia ou verificasse as câmeras do condomínio. Mas Patrícia respondeu antes. As câmeras estavam em manutenção. Não existe prova. Só o fato de que ninguém além dela entrou no meu quarto. Era mentira. Uma mentira perfeita. E meu pai acreditou em cada palavra. Peguei a mala com as mãos tremendo. Enquanto caminhava até a porta, olhei para trás pela última vez. Esperei que ele me chamasse. Que dissesse, filha, espere. Mas ele permaneceu imóvel. Quando a porta se fechou atrás de mim, senti como se tivesse perdido toda a minha família de uma só vez. Naquela noite, dormi em um banco de uma pequena rodoviária. Eu tinha apenas algumas roupas, poucos reais no bolso, e nenhum lugar para ir. Chorei até não conseguir mais. Pela primeira vez na vida, pensei que talvez Patrícia tivesse vencido. Mas na manhã seguinte, enquanto observava o sol nascer pela janela da rodoviária, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu nunca mais pediria piedade a ninguém. Aceitei qualquer trabalho que aparecesse. Lavei pratos em restaurantes. Limpei escritórios durante a madrugada. Entreguei panfletos nas ruas sob chuva e calor. Houve dias em que eu trabalhava 18 horas seguidas e ainda assim mal conseguia pagar um quarto simples. Muitas vezes dormi com fome. Mesmo assim, nunca desisti. Enquanto descansava poucos minutos entre um emprego e outro, estudava.
Assistia a aulas gratuitas pela internet usando o Wi-Fi de cafeterias. Lia livros emprestados da biblioteca pública. Cada página que eu estudava era um passo para longe da garota que Patrícia tentou destruir. 5 anos se passaram. A menina expulsa de casa já não existia. No lugar dela havia uma mulher determinada, disciplinada e dona de um pequeno negócio que começava a crescer rapidamente. Pela primeira vez, senti que o destino finalmente estava sorrindo para mim. Mas eu ainda não sabia que o passado estava prestes a bater novamente à minha porta. E dessa vez quem pisaria de joelhos não seria eu. 5 anos se passaram. A garota que saiu daquela casa carregando apenas uma mala já não existia. No lugar dela havia uma mulher forte, disciplinada e dona de uma empresa que crescia a cada mês. Eu ainda trabalhava, muito, mas agora fazia isso pelos meus sonhos, não apenas para sobreviver. Mesmo assim, havia uma dor que nunca desapareceu. Todas as noites antes de dormir eu me perguntava a mesma coisa. Será que meu pai algum dia descobriu a verdade? Eu nunca tentei procurá-lo. Se ele realmente quisesse me encontrar, saberia onde me achar. Então, em uma manhã de segunda-feira, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase ignorei a ligação, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria atender. Olivia, sou eu, seu pai. Meu coração parou por um instante. Durante 5 anos, aquele foi o primeiro contato. Sua voz estava fraca, cansada e cheia de vergonha. Será que podemos conversar? Eu preciso te pedir uma coisa. Por favor. Aceitei encontrá-lo no dia seguinte. Quando cheguei ao café, quase não o reconheci. Ele parecia 10 anos mais velho. As roupas eram simples, o olhar estava vazio e suas mãos tremiam sem parar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respirou fundo. Eu perdi tudo. Descobri que Patrícia havia vendido parte do patrimônio escondida, feito dívidas em meu nome e fugido levando todo o dinheiro. Ela desapareceu sem deixar rastros. Enquanto ele falava, percebi que o homem à minha frente estava completamente destruído. Então ele tirou um envelope da bolsa. Antes de fugir, encontrei isso escondido no quarto dela. Abri o envelope lentamente. Dentro havia recibos, mensagens e uma carta escrita pela própria Patrícia. Cada linha era uma confissão. Ela admitia que queimou meus documentos. Inventou o roubo das joias e manipulou meu pai durante anos para me tirar da família. Meu pai começou a chorar. Você dizia a verdade. E eu escolhi acreditar nela. Pela primeira vez em muitos anos, senti que a justiça finalmente estava começando a aparecer. Mas eu ainda não sabia que Patrícia havia voltado para a cidade. E quando descobrisse quem eu havia me tornado, seria ela quem cairia de joelhos. 2 dias depois daquele encontro, recebi uma ligação inesperada do advogado do meu pai. Ele explicou que Patrícia havia voltado à cidade, porque a justiça finalmente estava investigando as fraudes financeiras que ela havia cometido anos antes. As provas encontradas no envelope eram suficientes para abrir um processo contra ela. Meu pai queria que eu estivesse presente na audiência. Respirei fundo antes de responder. Durante anos imaginei esse momento. Pensei que sentiria ódio, vontade de gritar ou de fazê-la sofrer como eu sofri. Mas no fundo, eu só queria que a verdade fosse finalmente ouvida. No dia da audiência, entrei no tribunal com o coração acelerado. Quando Patrícia me viu, seu sorriso desapareceu. Ela esperava encontrar a mesma garota assustada que expulsou de casa. Em vez disso, viu uma mulher segura, bem-sucedida e de cabeça erguida. Seu advogado ainda tentou negar tudo. Disse que eu estava inventando aquela história por vingança. Então o advogado do meu pai entregou ao juiz a carta, os recibos e todas as mensagens encontradas. O silêncio tomou conta da sala. Patrícia começou a tremer. Pela primeira vez, ela percebeu que não havia mais mentiras capazes de salvá-la. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Olivia, eu estava desesperada. Por favor, me perdoe. Durante anos sonhei em ouvir aquelas palavras. Mas quando finalmente aconteceram, não senti felicidade. Senti apenas paz. Olhei para ela calmamente e respondi. Você não destruiu apenas a minha vida. Você destruiu uma família inteira. Meu pai começou a chorar. Na frente de todos, aproximou-se de mim e disse: Filha, eu perdi 5 anos da sua vida por acreditar na pessoa errada. Sei que talvez eu nunca consiga reparar isso, mas me desculpe. Naquele momento também chorei. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque finalmente a verdade havia vencido. Enquanto Patrícia era levada pelos oficiais para responder pelos seus crimes, ela olhou para mim uma última vez. Foi então que aconteceu algo que jamais imaginei ver. Ela caiu de joelhos diante de todos. Mas aquele não era o fim da nossa história. Ainda havia uma última decisão que mudaria o destino de todos nós. Naquele instante, o tribunal inteiro ficou em silêncio. Patrícia continuava ajoelhada diante de mim, chorando como se algumas lágrimas fossem capazes de apagar anos de crueldade. Ela segurou minha mão com desespero.
Por favor. Eu perdi tudo. Não tenho mais ninguém. Me dê uma segunda chance. Olhei para aquela mulher. Durante anos imaginei esse momento. Pensei que sentiria prazer em vê-la destruída. Mas a verdade era outra. O ódio já não morava dentro de mim. Respirei fundo e afastei minha mão lentamente. Patrícia, eu não vou me vingar de você. Os olhos dela se encheram de esperança. Então completei. Porque a vida já fez isso por mim. Ela abaixou a cabeça sem conseguir dizer uma única palavra. Poucos minutos depois, o juiz confirmou que todas as provas eram verdadeiras. Patrícia foi condenada pelos crimes financeiros, falsificação de documentos e fraude. Enquanto era levada pelos policiais, ela olhou para trás pela última vez. Mas eu não senti alegria. Senti liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, o passado deixava de controlar a minha vida. Meu pai se aproximou de mim novamente. Com lágrimas nos olhos, ele tirou um pequeno colar do bolso. Era o colar que minha mãe usava todos os dias. Patrícia havia escondido aquela lembrança durante anos. Quando ele colocou o colar em minhas mãos, eu não consegui conter o choro. Era como se minha mãe estivesse finalmente voltando para casa. Meu pai me abraçou com força. Você consegue me perdoar? Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois respondi. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Mas escolho não carregar essa dor para o resto da minha vida. Naquele abraço, não recuperamos os anos perdidos. Mas demos o primeiro passo para construir novos. 6 meses depois, meu pai passou a trabalhar comigo na empresa. Ele dizia que queria passar o resto da vida tentando compensar o tempo que havia perdido ao meu lado. No aniversário da empresa, subi ao palco diante de centenas de funcionários. Olhei para todos e disse: nunca deixem que alguém decida quanto vocês valem. As pessoas podem tirar sua casa, seu dinheiro e até sua família, mas nunca poderão destruir seus sonhos se vocês se recusarem a desistir. Todos se levantaram e começaram a aplaudir. Naquele momento, percebi que a maior vingança nunca foi ver minha madrasta de joelhos. A maior vingança foi me tornar a mulher que ela passou a vida inteira tentando impedir que eu fosse. E foi exatamente naquele dia que entendi uma verdade que mudou minha vida para sempre. Quem escolhe o ódio continua preso ao passado, mas quem escolhe seguir em frente transforma a própria dor na maior vitória de todas.